Só que os verdadeiros estão passando como os falsos. As pessoas não querem os profetas verdadeiros e nós vamos já falar deles. Isso. Vamos já aqui. E aí, a bola foi bem jogada para cá, porque justamente eu queria perguntar para o pastor, como ter discernimento? Muito bem. Como ter discernimento? Pelos dons. Paulo, apóstolo, 1 Coríntios, ele vai falar sobre diversidade de dons. Tem os dons de língua, dons de profecia, né? E tem também o discernimento. É um dom que ninguém compra, não troca, não vende, me empresta, não. É dom de Deus. O dom do discernimento. Você precisa ter discernimento de quem está, o que é, não é a pessoa. Ninguém julga a pessoa. A pessoa. Você vai julgar a profecia que está saindo da boca dele. Se tem uma base, um amparo bíblico. Porque hoje é muito fácil. Posso falar? Hoje é muito fácil. O falso profeta, ele está desempregado, sem congregação para pregar, ninguém lhe agendou por 1.000, 2.000, 3.000, dependendo, 20.000, dependendo do profeta. Então o que é que ele faz? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mostrar o meu talento, né? Que não foi Deus que deu, é o talento dele. Eu tenho que ir lá para a porta da igreja cedo e esperar alguns carros entrar. E anotar pelo menos umas 2 ou 3 placas, né? Para na hora lá, e se alguém teve uma visão, eu ir lá, eu tive. Não estou entendendo, mas de repente, eu estava aqui de joelhos, apareceu aqui um número de uma placa, não sei se é para cá ou é para alguém da sua família. Aí diz, é para mim. Aí começa a dizer a vida da pessoa. O espírito do engano que falamos aqui. Isso. O espírito do engano que estava no tempo do rei Acabe. O espírito que está aqui em Tessalonicenses, que Deus permite para... Meu irmão, acordem. Vocês são lindos, maravilhosos. Olha, eu nunca tive uma oportunidade dessa que eu estou tendo. Parabenizo aqui, irmão Douglas, por essa iniciativa de falar esse assunto tão difícil para as pessoas entenderem. Isso. Mas é bíblico. Então é pelo dom do discernimento que você sabe quem é e quem não é. Agora deixa eu te dizer aqui 3 coisas para o teu público. Olha, verdade sobre profecia. Existe 3 fontes de profecia em ação no mundo inteiro. 3 fontes. Pega aí, anote aí, se você tiver com caneta e papel na mão, para você pregar aí na sua congregação. É desse jeito. Você for chamado, né? Verdade. Na escola bíblica. Com certeza. As 3 fontes. Número 1. Primeiro, o Espírito Santo. É o primeiro. É a primeira fonte de profecia, o Espírito Santo. Glória a Deus. Lá em 1 Samuel 23:2, que é o verdadeiro dom da profecia. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. O Senhor conhece. O Salmo 139, verso 4 diz que antes que a palavra saia da boca, o Senhor já sabe. Glória a Deus. Então, se não for a palavra do Senhor, ele sabe, ó. Isso. O cidadão está mentindo. É a primeira fonte, Espírito Santo. Segunda, o Espírito humano. O Espírito humano. Jeremias 23:16 diz assim: mas não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Enche de vãs esperança os vossos corações, e falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Olha aí. Jeremias 23:16. É a segunda fonte. É o homem falando. Porque, o seu emocional, né? Porque é muito fácil eu chegar em uma congregação de oração, num círculo de oração, num monte de oração, numa casa de oração, e eu olhar para alguém e ver uma pessoa chorando, o estereótipo, e dizer assim: filha, não chores, não temas, Deus é contigo. Aquela pessoa vai começar, aliás, eu serei o que? O centro daquele ambiente. Isso. Todo mundo vai olhar para mim, vai dizer assim: homem de Deus, profeta de Deus. Meu irmão, ninguém julga
o profeta pelo que ele está falando. Você julga pela reta justiça. Se tem base bíblica e apoio bíblico que não tiver, Glória. não vale. Ele está tentando apenas ludibriar para depois pedir um pix. Ô Jesus, misericórdia. Depois vai lá fora e dá o pix para a pessoa dá. Aí fica dominada aquela pessoa. De vez em quando aquela pessoa fica escrava. Qualquer problema vai ligar para a pessoa de madrugada. Problema aqui. Aí outra profetada. E aí vai. Eu sei que a minha cabeça e a do Douglas está a prêmio. Mas eu tenho que falar a verdade. É verdade. Eu já fui muito enganado, gente. Tá bom, Deus. Olha, Deus está vendo tudo. O Senhor disse, aquele que me diz Senhor, Senhor, não é esse não. É aquele que faz a vontade de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Naquele dia me dirão Senhor, em teu nome profetizamos. Olha aí. E o Senhor vai dizer o quê? Não vos conheço. É verdade. Já pensou um negócio desse? É verdade. E eu vou dizer mais algo para entrar aqui na terceira fonte. Porque a primeira é o Espírito Santo, a segunda é o humano. Muitos chegarão diante de Deus e não terão a oportunidade de desfrutar da Nova Jerusalém. Porque no reino de Deus não entra mentirosos. É verdade. Está lá escrito. Não sou eu que estou dizendo. Na Nova Jerusalém não entra mentira. Nem coisa alguma que contamine a cidade. Isso. E aí? Ficarão de fora os mentirosos. Que usaram o nome de Deus. Mas se eu falei no teu nome. Não, no meu nome você falou, mas não foi eu que mandei. Eu não estava nessas palavras. Eu não estava nesse engano. Eu não sou enganador. Eu estava trabalhando na minha filha. Ela estava num processo. E você foi lá e tirou o meu processo e colocou o seu. Se vire agora, você vai pagar o preço. Então, o terceiro... Misericórdia. Terceira fonte de profecia. Primeiro é o Espírito Santo, segundo o Espírito humano, terceiro, pasme, o Espírito imundo. O Espírito imundo que nós vemos falando desde o princípio. Isaías capítulo 8, verso 19. Isso é uma mensagem de origem diabólica. Por quê? Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem. Consultem o quê? Os adivinhos, os médiuns, que falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Aí eu volto para Saul, porque Samuel morre. Isso. E Saul, Deus não fala mais por profeta, Deus não fala mais por Urim e nem Tumim, Deus não fala mais com ele. Então o que é que ele vai procurar? Uma adivinha. A feiticeira de Endor. Pronto, ele procurou essa feiticeira e quando chegou lá, ele estava fantasiado para ninguém descobrir que era ele, Que era Saul. e quando ele chegou e foi pedir para que alguém subisse, aí aquela falsa profeta disse assim: você não está sabendo que Saul mandou degolar todos os médios? Aí ele vai dizer assim: mas pode fazer, eu garanto, você vai viver. E você é Saul. E ele se descobre. Quem é que o senhor quer? Chama aí o Samuel. Meu Deus, isso é sério. É muito sério. Chama aí o Samuel. Ainda vem um espírito do engano. É. Ainda vem um espírito do engano. Não foi Samuel. Querido, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está envolvido. Quando o homem não teme a Deus e não tem o discernimento de Deus, o inimigo usa esse humano e fala através da língua desse homem e dessa mulher. É verdade. É isso. É verdade. As práticas adivinhatórias, né? Saindo um pouco do contexto de dentro da igreja para o contexto do mundo secular, as práticas adivinhatórias. Uma vez, pastor Vicente, foi no primeiro ano que eu terminei a minha faculdade de fisioterapia e eu só estava realizando um trabalho voluntário. Eu ainda não tinha alguns pacientes, eu não estava ainda empregado. E eu fui cortar meu cabelo. E o barbeiro, na época, era uma pessoa muito querida, conversando comigo, ele perguntou assim para mim:
você ainda não está empregado? Eu falei, não, ainda não. Recém-formado, só tem só 8 meses. Aí ele falou assim, pois eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Aí eu fiquei feliz, eu falei, opa. Eu pensei assim, ele conhece algum dono de uma clínica, né? Ou ele conhece alguém que possa me indicar uma cooperativa. Aí eu falei assim, ai, que bom. Eu não vou dizer o nome dele. Que bom, fulano. E como é que eu faço para falar com essa pessoa? Ele falou, você tem que marcar horário. Eu falei, por quê? Não, é porque ele trabalha com algumas coisas, ele mexe com algumas coisas do ocultismo e ele pode fazer algo para lhe ajudar e você ser empregado. Mas eu sou crente, né? Sou servo do Deus Altíssimo. Eu falei, não, muito obrigado. Você prefere ficar desempregado? Eu falei assim, eu prefiro. O meu Deus, no tempo oportuno, abrirá uma porta de emprego para mim. Não, continuamos amigos, não. Sempre fui lá cortar o cabelo com ele e voltei para casa. 3 dias depois, eu estava triste, aquela palavra, aquelas coisas que ele falou, bateu muito forte. Eu falei assim, não, eu sou servo de Deus, eu não posso fazer isso. Eu me senti na posição de Saul, né? Eu não posso fazer isso. Está errado. Eu me entrego nas mãos de Deus. Passaram-se mais 7 dias. Eu estava em casa, meu telefone tocou e era uma grande amiga minha que foi minha professora no primeiro semestre da faculdade, eu já estava formado. E ela me ligou, você lembra de mim? Eu falei, claro que sim. E nós conversamos algumas amenidades, ela falou assim, eu estou te ligando para um propósito. Eu quero saber se você tem interesse de ser um dos professores da faculdade que vocês foram. Eu fiquei assim, eu falei, mas como? Ela falou, porque eu preciso de uma pessoa, e eu só lembrei, na minha cabeça, eu só lembrava de você, de todos que passaram, de todos os amigos que eu tenho já formados. Na minha cabeça só vinha o seu nome, Jorge. Porque ela me chama de Jorge, meu nome é Jorge Douglas. Ela falou assim, se você tiver interesse, isso era uma sexta-feira, você já começa na segunda, com um grupo de alunos. E Deus abriu a porta. Olha, baseado no que tu falas, um outro ponto que não podemos de maneira nenhuma esquecer nessa oportunidade da nossa fala. Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para os propósitos dEle. É verdade. Mas tem que ser crente, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Negativo. Deus usa quem Ele quer, eu repito, na hora que Ele quer, para uma finalidade. Um exemplo. Eu não sabia que eu ia ser pastor. Nunca ninguém me disse que você ia ser pastor. E como foi que eu descobri? Eu namorava a minha esposa e eu estava na casa do irmão dela, e só há 27 anos passados. E a sogra do irmão dela estava num estado terminal em casa, e eu estava lendo a Bíblia, eu era novo convertido, lendo a Bíblia numa mesa. Quando de repente a filha dela chega do trabalho, como é que a senhora está, mamãe? Com muita dor, minha filha. Vou já ligar para o médico. Eles tinham um médico particular. Ele vinha aqui. Não chame médico. Eu não quero médico. Chame o pastor. Aí ela pensou que ela estava delirando devido às dores, problema. Pastor, mas não tem nenhum pastor aqui. Tem. Aonde é, mãe? Que está esse pastor? Está lá na mesa. É o Vicente. Meu nome é Vicente. O noivo da Antônia, que hoje é minha esposa. Meu irmão, eu senti assim um choro. Eu fiquei arrepiado. Eu digo, meu Deus, depois de muito tempo eu vou descobrir que Deus usa quem Ele quer. É verdade. Então não existe profissionais para Deus usar. Não, Deus vai usar quem Ele quer. E outro exemplo, um amigo nosso estava em uma determinada igreja e todos diziam assim, meu filho,
lá não é o teu lugar. Os amigos diziam. Não, mas eu sinto de ficar lá. Mas os amigos, né? Eu fui um dos que disse, mas lá não é o seu lugar. Aí teve um tempo que ele teve que ir a São Paulo, ele é aqui do bairro João 23, Fortaleza, estado de Ceará. Ele teve que ir a São Paulo, para uma casa do Antia. E quando ele retornou, ele foi na minha casa e disse, rapaz, bem que você disse que o meu lugar não é... Como assim? Você acredita que eu ia numa rua, aí se eu fosse pedir água numa casa, por favor, você me dá uma água? Tomar, a pessoa vinha, dava água. Você é da onde? Sou de Fortaleza. E quando eu saía, rapaz, eu não sei porquê, mas lá não é o seu lugar, não. E ele tomava um susto. Ele disse que estava merendando, um kitnetzinho merendando. E de repente, aquela pessoa que estava lá entregando lá um hambúrguer a ele, entregou e disse, moça, eu não te conheço. Eu não sei quem é você, se você mora aqui, mas eu acabei de ouvir uma voz dizendo que o seu lugar não é lá, não. Então Deus usa quem Ele quer, Douglas. Não te engana, não se engane. Deus usa quem Ele quer. Deus está usando nós para você. É verdade. Para tirar você do engano. Porque Deus ama a sua vida. Talvez você também faça isso. E você diz, meu Deus, a partir de hoje não vou fazer mais. Arrependa-se, volte ao primeiro amor e fique diante de Deus na posição que Deus vai lhe usar. Com certeza vai falar com você. Não é você falar com o povo sem Deus estar mandando. Porque aí você está no lugar de Deus. Isso. E no lugar de Deus não dá, né? Não. É o Espírito Santo que está aqui. É o Espírito Santo que está aqui. O tempo de tantos anos dentro do Evangelho, pastor, me fez entender que existe a profecia e a profetada. Como a gente falou aqui. A profetada não ela se machuca cumpre tanto. E não se cumpre. No final as pessoas ficam desgostosas de igreja, de Deus, não crê mais em ninguém. Isso. E a profecia é aquela que quando ela é verdadeiramente usada, né, por um profeta de Deus, que tem ouvidos e conexão realmente com esse nosso Deus maravilhoso. Vou te contar. Se cumpre na vida das pessoas. Vou contar para os teus ouvintes agora. Quem está com 15 dias, veio agora, eu vou contar. Eu estava em oração na congregação aqui de João 23, junto com alguns irmãos, e começamos a levantar a voz em oração, um ora aqui, o outro ora ali, e no final, o dirigente daquela oração disse assim, se porventura alguém teve uma visão, ou você teve um sonho, ou você recebeu uma bênção, se aproxime aqui da tribuna e conte. Aí um irmão levanta e diz assim, olha, quando nós estávamos orando, eu vi assim nitidamente aparecer uma sombra. E essa sombra, ela vinha até na minha mão. E ela se transformava como se fosse um caroço. Nossa. E esse caroço, eu olhava e eu sabia que não era coisa boa. Mas de repente, a voz dizia assim, fecha a tua mão. E quando eu fechava, ele sumia. Eu não sei o que é. Aí o irmão, tem outra pessoa? Aí veio outro irmão. Outro irmão, gente, eu tive também uma visão parecida, idêntica com essa. Eu não sei se vocês conhecem caroço que nasce no algodão, que o algodão é uma caixa. Aí vem um carocinho até vir, né? Ele disse que olhava para aquela caixa, para aquele caroço, e aquele caroço sumia. Aí eu pedi a oportunidade e disse, queridos, talvez vocês não estejam entendendo as revelações, mas tudo que vocês estão falando aí é para mim. A minha irmã hoje fez uma biópsia porque ela tem um caroço no seio. Olha. E ela vai ter agora que ir ao médico. E quando foi ontem, eu estou falando ontem. Ontem foi? Ontem foi. Hoje, quarta-feira, né? Hoje é quinta, foi quarta. Quarta-feira ela recebeu o resultado clínico. A médica chamou e disse, o seu caroço sumiu. Glória a Deus. Não é maligno. Ela começou a chorar. Eu creio que se lembrando, irmão, quando Deus quer falar, é assim, é verdade, acontece. Não há engano, não há dolo, não há cobrança, não tem dinheiro, não tem pix, não tem, me dê isso, me dê sua TV, me dê seu rádio, me dê sua bicicleta, não existe isso. Deus mostrou. E a médica disse, você precisa fazer exercícios e cuidar com a sua má alimentação. Só isso. E acabou. É assim a profecia.
a visão, a revelação. É lindo, né? Eu estou impactado, né, com esse testemunho. E eu acredito que vocês que estão aí assistindo, que têm dúvidas a respeito desse assunto, vocês que são irmãos da igreja, ou aqueles que porventura clicou aí no YouTube e acabou caindo nesse canal, se interessou pelo assunto, e que você tem curiosidade, você tem perguntas, pode fazer pra gente. Coloca lá, assim que o vídeo for lançado, nos comentários, que a gente responde vocês. E, pastor, eu fiquei assim, feliz demais em ouvir esse testemunho maravilhoso, porque está dentro do nosso contexto, né, de profecias, profetas que viram, né, a cura. E Deus, Ele foi glorificado. Por quê? Porque ela tinha medo. Ela tinha medo porque ela tem uma criança. A criança tem apenas 4 anos. E ela é separada. E o medo que ela tinha de falecer e deixar a criança na mão e a criança sofrer. Deus é justo, gente. Deus usou aquele povo, dizendo que Deus fez o quê? Sumiu. Sumiu e não tinha um caroço. Mas sumiu. A médica disse, não tem. Sumiu. Do mesmo jeito. Parece que eu tô... Queridos, olha, Aleluia. Antes de você se recompor, que você está em lágrimas aqui, eu estou vendo aí, cuidado com os falsos profetas. Poxa, é um tema também, cuidado com os falsos profetas. Por quê? Jesus Cristo, o nosso Rei, Salvador, nosso Messias, em Mateus capítulo 24, versículo 11, ele falou sobre isso. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão falando, né? Então, o primeiro cuidado que devemos ter com os falsos profetas é com a inexistência. Lucas 16:16, eu estou dando aqui um versículo da Bíblia. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Aleluia. Olha aí, outro cuidado que devemos ter com falsos profetas é que eles ensinam que existem profetas modernos. Revelações divinas atualizadas, mas a Bíblia nos ensina o método para testar um profeta e suas revelações. Eu vou ensinar aqui um método que está na Bíblia. Oh, glória. Eu aprendi, vou ensinar aqui para os ouvintes. Deuteronômio, capítulo 18, versos de 20 ao 22. Está lá o método de você provar se é de Deus ou não. Olha aí, Deus. É quando a pessoa fala usando o nome de Deus e não se cumpre. Essa é a palavra que Deus não falou. Não tenha medo, receio, porque não vai se cumprir. Deus não falou. Deus não falou. Porque quando fala, se cumpre. É verdade. Né? Então, olha outro cuidado aqui que devemos ter. Com o cuidado que devemos ter é de julgar. Julgar todas as inovações, visões, revelações, elementos heréticos que falsifica os ensinos teológicos, hermenêuticos da Bíblia Sagrada. Coisas que não tem na Bíblia, aí as pessoas chegam e colocam, né, como heresias. Posso dizer algum? Pode. Pode. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão, Deus está passando uma vassoura de fogo. Isso, já. É um elemento. Vassoura de fogo. Ou então, uma pessoa que vai e diz assim, uma pessoa começa a pular e diz, Deus está quebrando corrente. As nossas correntes foram quebradas no dia que eu aceitei. Aleluia. Aliás, no dia que ele me aceitou. É verdade. Ele disse, os teus pecados eu lanço no mar do esquecimento e deles não me lembrarei mais, então não tenho corrente. As minhas correntes foram quebradas, eu estou livre. E canto, livre estou, aleluia, aleluia, livre estou. Estamos livres. Não tem mais isso, então não precisa ter. Então precisamos ter cuidado com os elementos. Sapato de fogo. O que é isso? Sapato de fogo. Irmãos, estou vendo aqui, irmãos, eu li um livro, me esqueço agora o autor, é tantos livros lá em casa, li um livro e na primeira página do livro dizia assim, que um certo evangelista, ele ligava para os pastores e dizia, hoje eu estou desempregado. Desempregado. Aí ele queria dizer
É assim, se vocês quiserem me convocar para pregar, Entendi. entendeu? Às vezes até eu brinco com o seu pastor. Às vezes ele liga para mim, você está desempregado comigo, porque eu contei essa história para ele. Ele sabe, ele está ouvindo, ele sabe o que a gente está falando. Só que ele dizia assim, como é que o senhor quer o culto, pastor? Com bolas? Com anjos? Com passarinhos trazendo no bico envelope? Com homens passando com a bandeja? Misericórdia. Eu li isso, eu chorei. Eu digo, Deus, Senhor, é triste. Esse homem está enganando pessoas. E isso era um pastor denunciando no livro que tinha essa pessoa. E ele conhecia essa pessoa, mas não disse o nome. Irmãos, não, Deus não precisa de ninguém para trazer avivamento. O avivamento já chegou. O avivamento é Cristo. Aleluia! O avivamento é o Espírito Santo. É esse o avivamento. Quando Ele está na gente, a gente se alegra. Quando Ele está conosco, as portas se abrem. Quando Ele está conosco, a palavra flui. Não precisa de elementos. Glória a Deus. Outra coisa que eu não concordo. O evangelista, o pastor, o bispo, é chamado para pregar. E ele está pregando e ele vê que a plateia lá, o povo não está digerindo bem o alimento que ele está dando, né? A pregação dele está fazendo as pessoas dormir, ele percebe. Aí o que é que ele faz? Começa a soltar rajadas de línguas. Muitas línguas sem interpretação. Porque quando uma pessoa verdadeiramente está cheio de Deus ali, ele não suporta. Então, tudo bem. Às vezes ele tira o microfone aqui e fala... Não é verdade? A gente verdade, sempre... isso. Mas para tentar animar a plateia lá, aí a igreja até acorda, não sabe? Não é assim. Não podemos fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos em uma campanha de rua, numa determinada casa, e colocamos uma irmã, não vou dizer o nome dela porque você conhece, mas ela começou a pregar, e ela prega muito bem e canta. E quando ela começou a pregar, ela se alegrou, tudo bem. A presença de Deus veio para ela, contagiou todo mundo. E ela pega o microfone, coloca o microfone aqui embaixo e soltou uma rajada de língua. Só que tinha um elemento bêbado, ouvindo a palavra. Ele pegou aquela língua, copiou imediatamente irmão Douglas e foi para o meio da pista, colocava a cabeça na pista, batia até sair sangue falando a língua que a irmã falou. Meu Deus. Foi necessário os irmãos ir lá levantar ele e levar ele para a casa dele. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Por quê? Porque tem crianças. Tem muitas crianças falando línguas. Tem muita gente que vai fazer um programa de rádio e fica soltando línguas e dizendo, tem um anjo aí na tua casa. Será que tem mesmo esse anjo? Ah, mas o anjo acampa ao redor. Sim, acampa ao redor. Precisa ele dizer que tem um anjo? Se cada um tem o seu? Aonde eu vou, ele está indo, está me livrando, está dando livramento. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado. Inclusive, pastor Vicente, uma das coisas que tem me entristecido muito, já que eu mexo muito com a internet, com as redes sociais, a respeito do canal podcast, eu assisto outros podcasts com temas cristãos, com pastores, com cantores, e eu já cheguei a ver muito meme, deboche, usando as línguas proferidas pelas pessoas que se alegram no Espírito. Não sei se tu te lembras, para não fugir aqui, mas é na mesma linha aqui do raciocínio, um cidadão da TV Bandeirantes que faleceu. Esse homem questionava. Quando ele saía, ele perguntava à assistente dele, o que é línguas? E ela procurava rapidinho aqui. Aquilo que foi recebido lá em Atos dos Apóstolos. Não tinha nada a ver, o programa dele era policial, o programa dele era outro, mas ele gostava de questionar. E Deus cobrou daquele homem. Porque nós não estamos aqui
para dizer que estamos com toda a verdade. É verdade. Mas conhecemos a verdade. Senão não estaríamos aqui provando biblicamente. Ninguém pode blasfemar. Eu conheço pessoas que blasfemam. O que é blasfemar? Você falar língua sem ser batizado. Isso. E outros não creem. Ou usar como chacota. Né? Isso, como O chacota. mundo usa muito isso como chacota. E é perigoso. Isso. Então, outra coisa. Há um tempo atrás, para as pessoas serem levantadas, pessoas que já estavam na igreja, levantadas para ser um pastor ou assumir uma congregação, ele tinha que ser batizado. E aí? E se ele não fosse? E muitos eram levados para alguns quartos e lá ficavam treinando. Oh, Jesus. Meu Deus, eu descobri isso. Pessoas disseram para mim, chegavam chorando, eu não sou batizado pensando. Eu fui para um quarto porque eles iam me dar uma congregação e perguntou: você é batizado? E eu caí na ideia de dizer não. Pois você vai lá para aquele quarto que os irmãos estão lá, vamos orar lá que você vai receber. Não é assim não. Não é assim não. Porque quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi num lugar aqui no Maranguape, aqui, uma cidade próxima aqui de Fortaleza, num lugar chamado Taquara, 4h30 da manhã, por uma irmã que ela disse assim: quem não for batizado no Espírito Santo, não tem dons de língua, você pode vir aqui, eu vou orar, que o Senhor entregou para mim, eu tenho que usar o que eu tenho. E ela orava e Deus fazia o serviço dele. É ele quem batiza com o Espírito Santo. É verdade. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Só que, quando eu me levantei, me sentei na minha cadeira, isso era quase 5 horas da manhã, e ela disse: vamos ouvir o testemunho do irmão Vicente, foi batizado com o Espírito Santo. Eu digo: eu não. Eu não. Foi, não foi? E todo mundo foi. Não fui. Aí passou um tempo, uma irmã chega lá em casa: estou precisando de você, dos seus serviços espirituais, pra gente ir visitar uma família que está doente e tal. Eu fui. Foi eu, essa irmã, um grupo. Chegando lá, fizemos umas orações. A irmã que me chamou, do nada, disse assim: você é batizado com o Espírito Santo? Não. Tem certeza? Tenho, não sou não. É. E quem te disse? Deus. E como é que eu não falo? Porque você enterrou. Você enterrou o dom de língua, você recebeu, não sei quando, eu não sei, mas está em você. E eu vou orar e você vai voltar. Irmão, ele colocou a mão na minha cabeça. Irmão, as coisas de Deus é assim, não tem negócio de dificuldade, barreira, compra. Ninguém compra Deus, não. Ela colocou a mão na minha cabeça, irmão Douglas, eu senti uma coisa assim, um revestimento que descia, subia, que eu lá sabia onde é que eu estava, só sei que eu disparei, comecei a falar em outras línguas e até falar coisas para a família lá. Eu creio. A família disse: como é que você sabe disso? Eu digo: eu não sei não, tá vindo aqui. É desse jeito, é um mistério. A coisa de Deus é assim, tem que acontecer. Como é que eu profetizo e não acontece? Como é que eu falo para ti uma coisa e não acontece nunca? E outra coisa, olha, as profecias no Antigo Testamento eram entregues por um profissional, já falei isso, um ministro da profecia, ungidos por Deus. E enquanto o homem tivesse, viu, ali diante de Deus, ele era protegido por Deus. Deus estava com ele. Deus não estava com Elias? Não estava com Jeremias? É verdade. Não estava com João? Até o dia de João esteve com ele. Agora, as profecias, elas também, elas são exortativas. Ninguém quer ser exortado. É verdade. Elas são messiânicas, que falavam a respeito do Messias. Os profetas falavam a respeito do Messias. E elas são julgadoras também. Julgadoras? Como assim? Eu não sei se vocês se lembram do tempo de que Nabucodonosor partiu e Belsazar entra no cenário da Babilônia, é o novo rei, e um dia ele resolveu fazer um grande banquete. E ele chamou seus ministros, né? Era 120 províncias, até o povo de Susan ver, né? Que era uma cidade muito linda. E ali ficou cheio o palácio,
ele estava todo pintado para a festa, a mãe dele não foi chamada. De repente, quando eles estavam embriagados, lá pela meia-noite da vida, mandaram trazer o quê? Os utensílios da casa de Deus, os vasos da casa de Deus, que eram consagrados para o uso exclusivo do povo de Deus, e começaram a beber vinho nos vasos, blasfemaram de Deus e deram glória aos deuses de pedra, de barro, de ferro. Aí de repente, quando eles estavam bem embriagados, uma mão apareceu na caidura da parede e começou a escrever uns dedos lá. Mene, tekel e passim. Aí o que foi que aconteceu? Eles ficaram lá, o joelho dele batia um no outro de medo. Ninguém decifrou, mandou chamar os magos, os adivinhos, os astrólogos, todo mundo pra cá. E ninguém dizia nada. Eu dou um colar de ouro, vai ser o segundo no reino, vai ser rico, vai ser isento aqui de qualquer coisa, mas eu quero que descubra. Aí a mãe do Belsazar entra e diz: meu filho, no tempo do teu pai, Nabucodonosor, tinha um homem aqui, o nome dele é Daniel. Oh, glória. Profeta Daniel. E ele está por aqui, tá? Manda chamar. Olha, o profeta verdadeiro pode estar ali, ó, comendo pão com ovo, que é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa: na hora do aperto, vão chamar o homem de Deus. Aleluia! Chamar o profeta. O profeta entra na sala e você conhece essa letra aí? Claro! Aí é o dedo do meu pai. Oh, glória! Foi meu pai que escreveu isso aí. Aleluia! E começou. E o que é que quer dizer isso aí? Mene, tekel, passim. Pesado foste na balança e pesou pouco. E passou de ti o reino, que é o Pérez. E naquela mesma noite Belsazar morreu. Porque quando Deus fala, Deus cumpre a profecia. É desse jeito. Então, profecia que não se cumpre, profecia que não se materializa, profecia que eu não conto, nós estamos contando coisas aqui exclusivas da palavra de Deus. Isso. Então, as profecias, elas podem ser messiânicas, que falavam da chegada do Messias, e todas foram verdadeiras, que ele chegou, ele veio, o verbo se fez carne. Pode ser exortativas, que é para trazer a pessoa para a volta dele, né? Vem, e a própria palavra do Senhor diz, né, que o Senhor exorta aquele que ele ama, né? Então não vos entristeceis quando receberem a exortação de papai, porque é sinal que ele te ama. Agora, falando de profecia, tem um perigo. Um perigo. Um grave perigo. Ou perigos. Estou me lembrando agora daquele filme antigo, Perdido no Espaço. Que tinha um robô. Perigo, perigo, perigo. Há um perigo. Nós não somos robô, não. Nós somos servos de Deus. Há um perigo. Pelo menos eu coloquei 7, não vou pregar, vou só falar. O perigo do acréscimo. Por quem está falando. Deus pode falar uma coisa? Pode. Aí ele se empolga e fala 10. Que Deus não está mandando. As 9. Segundo perigo, o perigo de ser tomada por tão importante que substitua a pregação. 10 minutos de pregação agora. O resto é só profecia. E quantos mais chegam? Chegou o vaso. Venha pra cá. Venha pra cá, vaso. Venha pra cá, canela de fogo. Venha pra cá, reteté de Jeová. Meu irmão, e a palavra? 10 minutos, irmão. 10 minutos. Olha outro perigo das profecias. O perigo de introduzir elementos heréticos e inovadores. Já falamos de alguns aqui. Isso. Quarto perigo. O perigo de serem consultados os que profetizam. Tá sabendo que já tem consultório de profeta? Não. Meu Deus. Misericórdia. Tem consultório de profeta. Tem umas por aí que diz assim: nós temos aqui um pacote, chamado de pacote completo. Versículo, a gente ora e profetiza. Valei-me, Jesus. Sim, filho. Cuidado, não. Estão procurando, consultando. Consultório de profeta. Meu filho, eu conheço alguns. Você entrevistou uma pessoa aqui, não vou dizer o nome, que eu quero bem a ele. Ele diz assim: vou te levar para pregar num lugar ali. Quando termina,
fulano de tal fica sentado lá. Eu digo, peraí, isso aí tá parecendo mais com uma coisa que eu era das antigas que eu fazia. Confessionário, meu filho. Do confessionário eu já vim, não vou não. Eu não vou não, não fui não. Consultar, meu irmão. Meu Deus. E pago. Sangue. Do mesmo jeito que o espiritismo cobra. O kardecismo cobra. Cobra a leitura de mão. Búzios, baralho, aquelas coisas. Cobram, porque eu já fui. E cobraram. Viu? Outro perigo da profecia, o perigo de construir um elemento de direção. Sexto perigo, o abuso de profecias quantitativas numa reunião. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 diz que cada um pode profetizar um após o outro, não tem problema. Tudo com ordem e decência. Falando-se de profecias, fale um ou dois, e os três, ou os outros julguem também. E em sétimo perigo da profecia, o perigo da influência, do conhecimento de quem profetiza, dos problemas alheios, das necessidades alheias. A pessoa conhece a tua vida e tira uma casquinha. E aí, o que é que você me diz desse assunto? Pastor Vicente, realmente... Eu tô sentindo que tu tá anestesiado, irmão Douglas. Realmente eu não esperava ouvir, né? Eu te disse que hoje ia ser quente. Saber. Eu não vou perder meu tempo. Glória a Deus. Eu não esperava. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Está tremendo aqui nesse lugar. Deus trazendo coisas à tona, revelando coisas novas ao meu ouvido. E olha que eu achava que eu já tinha ouvido muitas coisas nesses 20 anos de caminhada no Evangelho. E realmente o que eu posso concluir com isso é como é triste as pessoas brincarem com os dons, brincarem de ser profetas, brincarem com a verdade de Deus. O temor de Deus fugiu. Sabe quando começou isso aí? Para o nosso encerramento, não com chave de ouro, porque não bebemos cachaça. É verdade. Mas com a presença do Espírito Santo. Chave de ouro é uma cachaça que tem aqui no Nordeste. Isso, vamos encerrar com chave de ouro. Não, vamos encerrar com a palavra. A palavra de o seu coração. Começou aqui, ó. O maior perigo é de profissionalismo. Se profissionalizar. E as pessoas não te chamam para pregar porque você não é um profissional. Você é um adorador, Douglas. E eu também. Não, vamos chamar ele não, que ele não tem. Vamos chamar aquele ali, porque aquele ali sabe o que faz. É o profissional. Presta atenção. Ó, o maior perigo, profissionalismo. Tá aqui. 1 Pedro, naquela época que Pedro pregava a palavra, né? Houve um tal de Simão Mágico. O evangelho estava crescendo em Samaria. O batismo de santo estava sendo feito. Os homens de Deus estavam todos lá na cidade. E tinha um mágico. E o mágico viu que a popularidade dele estava caindo, que o povo estava indo mais para o evangelho. E ele viu que os irmãos que chegaram em Samaria colocavam as mãos, oravam e o povo era batizado. Com espírito, aquela alegria, e disse: eu quero isso aí para mim. E chegou e... Ei, seu Pedro, tu queres quanto? Isso. Meu irmão, tem gente pagando. Tem gente pagando. Tu queres quanto para mim receber isso daí? Porque se eu receber isso daí, eu vou enricar. Eu quero impor minhas mãos. Pedro disse: sabe o que tu está dizendo? Tu está pedindo maldição para ti mesmo. Tu não tem parte nesse negócio. E ele caiu em si. Olhe por mim. Eu não quero morrer. Ainda bem que ele caiu em si. Irmão, e esse mesmo Pedro disse que por ganância farão de vós negócio. Virou negócio. Ninguém chega mais para buscar os dons do Espírito. Ninguém procura mais buscar a verdade do batismo. Os frutos do Espírito Santo. E deixa eu falar aqui, para mim encerrar minha fala, porque tem pastores que não pregam sobre o assunto.
Parabéns. Deixa eu apertar a sua mão. Parabéns. Deixa eu apertar a sua mão. Parabéns. Porque você tomou essa iniciativa de trazer esse assunto. Não é mais polêmico, não. É verdadeiro. Onde tem verdade, não tem polêmica. Se tem alguém na sua igreja que toma o tempo todinho com profecia e a palavra é 10 minutos, questione. Cristão também pensa. Obrigado. Meu pastor, eu estou aqui, como você falou, anestesiado. Mas anestesiado não só com as notícias, mas com a presença do Senhor, que é real aqui nesse lugar. E como esse podcast ele tem uma finalidade de trazer a verdade, de levar essa verdade através das redes sociais, através do YouTube, para crentes e não crentes, evangélicos e não evangélicos. Eu quero encerrar esse momento mais uma vez convidando o pastor a estar orando por nós, orando pela igreja. E você que está aí, que você parou, clicou nessa tela e acabou acessando o nosso podcast. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não confessou com os seus lábios que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Ou se está contrariado com a igreja, com alguém. Isso, se você está afastado porque você em algum momento você recebeu uma profetada que esfriou o seu coração, que magoou o seu coração, e você sentiu nesse momento que você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Perdoe você mesmo, né? Isso. Perdoe você. Perdoe o que aconteceu no passado. Esqueça o que passou. Deus coloca no mar do esquecimento agora na sua mente. Volta para os caminhos do Senhor. Volta mais fortalecido, mais maduro. Deus está falando. Em buscar uma igreja séria, com compromisso com a palavra. Não falando mal, desprezando os profetas, mas com o discernimento do Espírito. A própria palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Deus pode derramar sobre ti o discernimento, de você entender até onde Deus falou e até onde o homem está falando. Porque aquilo que Deus fala, se cumpre. Tem até um ditado no meio dos crentes que diz: Deus falou, está falado. O homem falou, está falido. Eu quero convidar você a se reconciliar. Aí aonde você está. Pastor Vicente tem autoridade eclesiástica para estar orando por você nesse momento. Aleluia. É verdade. Aonde você estiver nesse momento, curve a sua cabeça. Se você sentir de se ajoelhar aí no seu sofá, aí no pezinho da cama, ou aí mesmo sentado nesta poltrona, ou aí no seu escritório, ou parar esse carro em algum lugar, receba esta oração. Meu Deus, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Deus vivo e poderoso. Quero te apresentar todas essas pessoas que estão nesse momento, Senhor, ouvindo, ó Deus, a Tua palavra neste canal, aí neste momento, que está, Senhor, precisando tomar uma séria decisão. E a decisão já foi tomada no coração. É Cristo, a esperança da glória, da vida eterna. O Senhor não confunde a mente de ninguém. Meu Deus, que essas palavras que foram ditas aqui, Senhor, todas sejam convertidas em paz de espírito, em amor, em justiça, fé, misericórdia, porque é isso que Tu quer e não sacrifício. É verdade. Abençoa de uma maneira exclusiva esta pessoa, este homem, este pastor, essa esposa de pastor, esse obreiro, esta obreira, esse profeta
que profetiza a tua palavra, esse que está desenganado dos homens, porque os homens não querem levá-los para pregar, porque já tem alguém que dirige aquele trabalho com profecias, e ele sente uma dor na alma, que ele possa perdoar essas pessoas e ter calma e falar tudo aquilo que Deus está mandando falar, e Deus tomará responsabilidades pela tua vida, pela minha vida, pela vida do irmão Douglas, pela nossa vida. Eu oro por ti e por todos, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse no teu coração, na tua vida e em todos mesmo que estão ouvindo esta oração, em o nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Douglas. Amém. Amém, amém, amém. Que coisa tremenda. Meus queridos, não esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações e não se esqueçam de compartilhar. Esta palavra ministrada hoje pode salvar vidas, tirar vidas das garras do inimigo e trazer de volta ao reino de Deus. Até o próximo podcast, Pode da Glória, o seu podcast pentecostal.